Cuthbert Simpson. Poucos confessores de Cristo foram mais ativos e zelosos do que esse excelente indivíduo. Não apenas trabalhou para preservar seus amigos da propagação do papado, mas também para protegê-lo contra os terrores da perseguição. Era diácono na pequena congregação que o Sr. Hugh presidia como ministro. O Sr. Simpson escreveu um relato de seus próprios sofrimentos, aos quais não se pode detalhar melhor do que em suas próprias palavras. Em 13 de dezembro de 1557, fui enviado pelo Conselho para a Torre de Londres. Na quinta-feira seguinte, fui chamado ao corpo da guarda diante do oficial principal da torre e do escrivão de Londres, Sr. Cholmondeley, que me mandou informá-los dos nomes dos que compareceram ao culto inglês, ao que respondi que nada declararia. Em consequência de minha recusa, fui colocado em um cavalete de ferro, onde me pareceu correr o período de 3 horas. Eles, então, me perguntaram se confessaria, e respondi como antes. Depois de ser retirado do instrumento, fui levado de volta ao meu alojamento. No domingo seguinte, fui conduzido ao mesmo local, diante do tenente e do escrivão de Londres, quando me examinaram. As respostas que havia dado anteriormente, lhes dei outra vez. Então o tenente jurou por Deus que me faria confessar, após o que meus 2 dedos indicadores foram atados juntos a uma pequena flecha colocada entre eles, de modo que a arrancaram com tal velocidade que o sangue emanou e se quebrou a seta. Depois de suportar a tortura por 2 vezes, fui levado de volta ao meu alojamento e 10 dias depois o tenente me perguntou se haveria de confessar agora o que antes haviam me perguntado. Respondi que havia já dito tudo o que tinha a dizer. 3 semanas depois, fui enviado ao sacerdote, onde fui agredido intensamente e de cujas mãos recebi a maldição do Papa por testemunhar a ressurreição de Cristo. E assim os recomendo a Deus e à palavra de sua graça com todos aqueles que sem fingimento invocam o nome de Jesus, clamando a Deus por sua infinita misericórdia, por meio dos méritos de seu querido Filho Jesus Cristo, para nos levar a todos ao seu reino eterno. Amém. Louva a Deus por sua grande misericórdia. Cantai Hosana ao Altíssimo comigo. Cuthbert Simpson. Deus perdoe meus pecados. Peço perdão a todo mundo, e a todo mundo perdoo, e assim deixo o mundo na esperança de uma alegre ressurreição. Se esse relato for devidamente considerado, que quadro de repetidas torturas vemos, mas, mesmo a crueldade contida na narração, é superada pela paciente mansidão com a qual foi suportada. Aqui não há expressões de malícia, nem invocações da justiça retributiva de Deus, nem uma queixa sequer por sofrer injustamente. Pelo contrário, há louvor a Deus e pedidos pelo perdão dos pecados e liberação de perdão a todo mundo, conclui essa interessante narrativa. A frieza constante desse mártir suscitou a admiração de Bonner e, ao falar com o Sr. Simpson no consistório, ele disse: "Vês que ele é um homem gentil e, depois de sua paciência, afirmo que, se não for um herege, é o mais paciente homem que já esteve diante de mim. 3 vezes em um dia foi colocado no cavalete da torre. Em minha casa também passara por sofrimento e, ainda assim, nunca vi sua paciência se perder. No dia anterior à condenação desse piedoso diácono, enquanto estava no trono, no depósito de carvão do bispo, ele teve a visão de uma forma glorificada, o que o encorajou muito. Isso certamente atestou sua esposa ao Sr. Austen e a outros antes de sua morte. Junto a esse ornamento da reforma cristã foram apreendidos o Sr. Hugh, Fox e John Davidson. Os 3 foram levados a Bonner em 19 de março de 1558 e os artigos papistas foram colocados diante deles. Ao rejeitá-los, foram todos condenados, assim como adoraram juntos na mesma sociedade, em Islington. Sofreram juntos em Smithfield, no dia 28 de março, em cuja morte o Deus da graça foi glorificado e os verdadeiros crentes confirmados. Thomas Hudson, Thomas Carman e William Simmons foram condenados por um vigário fanático de Aylesbury
chamado Berry. O local da execução foi chamado Lollard's Pit, nos arredores de Bishopsgate, em Norwich. Depois de se unirem em humilde petição perante o trono da graça, levantaram-se e se dirigiram à fogueira, onde foram envoltos concorrentes. Para a grande surpresa dos espectadores, Hudson escorregou por debaixo das correntes e foi à frente. Um grande rumor prevaleceu de que ele estava prestes a se retratar, enquanto outros achavam que desejavam mais tempo. Enquanto isso, seus companheiros de estaca falavam-lhe todas as promessas e exortações para apoiá-lo. As esperanças dos inimigos da cruz, no entanto, foram frustradas. O bom homem, longe de temer o menor terror diante das pontadas de morte que se aproximavam, temia apenas porque a face de seu Salvador parecia estar oculta dele. Caindo de joelhos, seu espírito lutou com Deus, e o Senhor atentou às palavras de seu filho. Pedi e vos será dado. O Marte levantou-se em êxtase de alegria e exclamou: Agora, graças a Deus, sou forte, e não me importo com o que o homem pode me causar. Com um semblante tranquilo, recolocou-se sob a corrente, juntou-se a seus companheiros de sofrimento e com eles sofreu a morte para o conforto dos piedosos e para a confusão do anticristo. Berry, não satisfeito com esse ato demoníaco, convocou 200 pessoas na cidade de Aylesham, a quem obrigou a se ajoelharem na cruz no Pentecostes e infligiu outras punições. Golpeou um pobre homem com um martelo por dizer uma palavra insignificante, golpe esse que se provou fatal para o inofensivo homem. Golpeou ainda com seu punho uma mulher chamada Alice Ox, no momento em que ela entrava no salão, quando estava de mau humor. Tamanha foi a força do golpe que a mulher morreu com a violência. Esse sacerdote era rico e possuía grande autoridade. Era um réprobo e, devido ao sacerdócio, abstinha-se do casamento a fim de desfrutar de uma vida tanto mais devassa e licenciosa. No domingo após a morte da Rainha Maria, estava ele se divertindo com uma de suas concubinas antes das vésperas. Então foi à igreja, ministrou o batismo e, retornando ao seu lascivo passatempo, foi ferido pela mão de Deus. Sem um momento de arrependimento, caiu no chão e um gemido foi a única articulação permitida. Aqui podemos contemplar a diferença entre o fim de um mártir e o de um perseguidor. A história de Roger Holland. Em um local reservado próximo a um campo em Islington, um grupo de condignas pessoas havia se reunido, somando 40 delas. Enquanto estavam religiosamente envolvidas em orar e expor as escrituras, 27 delas foram levadas diante de Sir Roger Cholmondeley. Algumas das mulheres escaparam, enquanto 22 foram presos em Newgate, onde permaneceram por 7 semanas. Antes do exame, foram informados pelo guarda Alexandre de que nada mais era necessário para obter sua dispensa, além de concordarem em ouvir a missa. Por mais fácil que possa parecer tal condição, esses mártires valorizavam mais a pureza da sua consciência do que a perda da vida ou de bens. Portanto, 13 foram queimados, 7 em Smithfield e 6 em Brentford. 2 morreram na prisão e os outros 7 foram providencialmente preservados. Os nomes dos 7 que sofreram são H. Pond, R. Stland, R. Sontain, M. Rickarby, J. Floyd, J. Holiday e Roger Holland. Foram enviados a Newgate em 16 de junho de 1558 e executados 11 dias mais tarde. Roger Holland, um alfaiate e mercador de Londres, foi primeiro aprendiz de um tal mestre Campton, em Black Boy, Watling Street, dedicando-se à dança, à esgrima, aos jogos, banquetes e companhias desonestas. Certa feita, recebera de seu mestre um dinheiro, o valor de 30 libras, perdeu tudo nos dados, portanto resolveu se afastar além-mar, partindo para a França ou Flandres. Decidido a fazê-lo, chamou pela manhã uma serva discreta da casa, cujo nome era Elizabeth,
que professava o Evangelho e vivia uma vida que honrava sua confissão. A ela revelou a perda que sua loucura ocasionou. Lamentou não ter seguido seu conselho e implorou que entregasse ao seu mestre uma nota promissória, reconhecendo a dívida a qual pagaria se algum dia pudesse fazê-lo. Também implorou que sua conduta vergonhosa fosse mantida em segredo, a fim de não causar cabelos brancos ao pai e com tristeza levá-lo ao túmulo antes do tempo. A empregada, com generosidade e princípios cristãos difíceis de ultrapassar, consciente de que sua imprudência poderia ser sua ruína, trouxe-lhe as 30 libras, parte de uma soma de dinheiro recentemente recebida por testamento, e lhe disse: aqui tendes a quantia de que precisais. Pegai o dinheiro e eu guardarei a nota. Contudo, somente sob a expressa condição de que abandoneis toda a companhia lasciva e cruel, que não jureis nem faleis indecentemente e não mais vos entregueis ao jogo, pois se eu souber que o tendes feito, mostrarei no mesmo instante esta nota ao vosso mestre. Também peço que prometais participar da prédica diária em Harlow House e do sermão em St. Paul, todos os domingos, que jogueis fora todos os vossos livros papistas, e no lugar deles coloqueis o testamento e o livro de serviço, e que leiais as Escrituras com reverência e temor, pedindo a Deus que sua graça o guie em sua verdade. Que oreis com fervor a Deus, a fim de que perdoe as vossas ofensas anteriores, não se lembre dos pecados da vossa juventude, e que, de seu favor, nasça em vós o temor de violar suas leis ou ofender sua majestade. Então, que Deus vos tenha sob sua guarda e vos conceda o desejo do vosso coração. Devemos honrar a memória dessa excelente serva, cujos piedosos esforços foram igualmente direcionados para beneficiar o jovem inconsequente nesta vida e naquela que está por vir. Deus não permitiu que o desejo dessa excelente serva fosse jogado no solo árido. Meio ano depois, o licencioso Holland tornou-se um zeloso confessor do Evangelho e um instrumento de conversão para seu pai e outras pessoas que visitou em Lancashire para o conforto espiritual delas e a reforma do papado. Seu pai, satisfeito com sua mudança de conduta, deu-lhe 40 libras para iniciar negócios em Londres. Então Roger voltou a Londres e dirigiu-se à empregada que lhe emprestara dinheiro para pagar seu senhorio, dizendo-lhe: Elizabeth, aqui está o teu dinheiro que tomei emprestado de ti. E quanto à amizade, a boa vontade e o bom conselho que recebi de tuas mãos, não sou capaz de recompensar-te, senão fazendo de ti minha esposa. Logo depois casaram-se, o que sucedeu no primeiro ano da Rainha Maria. Depois disso, ele permaneceu nas congregações dos fiéis até que no último ano da regência de Rainha Maria, ele, juntamente com os 6 outros mencionados, foram levados. Após Roger Holland, mais nenhum sofreu em Smithfield, pelo testemunho do Evangelho, graças a Deus. Flagelações infligidas por Bonner. Quando este terrível católico descobriu que nem persuasões, nem ameaças, nem prisão poderiam produzir qualquer alteração na mente de um jovem chamado Thomas Inshaw, ele o enviou a Fulham e durante a primeira noite o colocou no tronco, sem permissão para receber qualquer coisa além de pão e água. Na manhã seguinte voltou para ver se o castigo o havia feito mudar de ideia e, percebendo que não, enviou o Dr. Hackfield, seu arquidiácono, para conversar com ele. O doutor logo perdeu a paciência com suas respostas, chamou-o de menino briguento e lhe perguntou se sabia que estava prestes a ter sua alma condenada. Estou convencido, disse Thomas. De que trabalhais para promover o reino sombrio do diabo? Não por amor à verdade. O doutor transmitiu essas palavras ao bispo, que, com fúria que quase impediu sua articulação, chegou a Thomas e disse: Respondes assim ao meu arquidiácono, garoto travesso. Em breve lidarei contigo com a devida justiça. Tem certeza.
Trouxeram-lhe, portanto, 2 galhos de salgueiro, e fazendo com que o jovem, que não resistiu em momento algum, se ajoelhasse diante de um banco comprido em um bosque no jardim, o açoitou até ser obrigado a partir por falta de ar e fadiga. Uma das varas foi despedaçada. A muitos outros tormentos semelhantes, Inchal foi submetido pelo bispo, que, a fim de eliminá-lo definitivamente, reuniu falsas testemunhas para apresentar artigos contra ele, os quais o jovem negou, e, em suma, recusou-se a responder a quaisquer interrogatórios. 2 semanas depois, o jovem foi acometido por uma febre ardente e, a pedido de seu mestre, senhor Pugson, do pátio da igreja de São Paulo, foi removido. O bispo agora não duvidava de que a morte lhe haveria de ser dada de maneira natural. No entanto, ele permaneceu doente por mais de um ano, e nesse meio tempo faleceu a rainha Maria, motivo pelo qual, agindo a providência, escapou da fúria de Bonner. John Willis foi outro fiel sobre quem caiu a punitiva mão de Bonner. Era o irmão de Richard Willis, antes mencionado, queimado em Brentford. Winchell e Willis foram confinados juntos no depósito de carvão de Bonner e posteriormente removidos para Fulham, onde ele e Winchell permaneceram durante 8 ou 10 dias presos ao tronco. O espírito perseguidor de Bonner se mostrou em seu tratamento para com Willis durante seus exames, atingindo-o na cabeça com um bastão, puxando-o pelas orelhas e batendo-lhe sob o queixo, dizendo que baixava a cabeça como um criminoso. Como não produziu sinais de retratação, Bonner o levou para o meio do seu pomar e, em um pequeno bosque, o açoitou primeiro com uma vara de salgueiro e depois de bétula, até ficar exausto. Essa cruel ferocidade surgiu de resposta ao pobre sofredor, que, ao ser perguntado acerca de quanto tempo se passara desde a última vez que se prostrara a um crucifixo, respondeu: "Não o faço desde quando recebi o discernimento, nem o farei, ainda que seja despedaçado por cavalos selvagens." Bonner, então, ordenou que ele fizesse o sinal da cruz na testa, o que se recusou a fazer, e assim foi levado ao pomar. Um dia, quando estava preso ao tronco, Bonner perguntou se lhe agradava a hospedagem e a comida. "Bom seria", disse Willis, "ter um pouco de palha onde pudesse me sentar ou deitar." Nesse momento entrou a esposa de Willis, em avançado estágio de gravidez, suplicando ao bispo pela vida do seu marido e com ousadia declarando que daria à luz ali mesmo, caso este não a pudesse acompanhar. Para se livrar da importunação da boa esposa e do incômodo de ter uma parturiente em seu palácio, o bispo ordenou que Willis fizesse o sinal da cruz e dissesse: "In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém." Willis omitiu o sinal e repetiu as palavras: "Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém." Bonner insistiu que as repetisse em latim, ordem a qual Willis não fez objeção, pois sabia o significado das palavras. Recebeu então a permissão de voltar para casa com sua esposa, sendo encarregado seu parente Robert Rose de levá-lo à Catedral de São Paulo no dia seguinte, aonde Willis foi por vontade própria e, após assinar um documento de pouca importância escrito em latim, foi dispensado. Esse foi o último dos 22 aprisionados em Islington. Reverendo Richard Yeoman. Esse devoto senhor de idade era vigário do Dr. Taylor, em Hadley, e qualificado com eminência para sua sagrada função. O Dr. Taylor lhe concedeu o vicariato ao partir, mas tão logo o Sr. Newall recebeu o cargo, removeu o Sr. Yeoman e o substituiu por um sacerdote romanista. Depois disso, Yeoman vagou de um lugar para outro, exortando todos os homens a permanecerem fiéis à palavra de Deus, aplicando-se à oração com sinceridade, levando com paciência a cruz que agora lhes fora imposta para prová-los, confessando a verdade diante de seus adversários com ousadia e aguardando a coroa e a recompensa da
perene felicidade com indubitável esperança. Mas quando percebeu que seus adversários o espreitavam, dirigiu-se para Kent e, com um pequeno pacote de rendas, alfinetes, pontos, etc., viajou de vila em vila, vendendo tais artigos e dessa maneira sustentando a si, a esposa e aos filhos. Finalmente o juiz Moyle de Kent capturou o senhor Yeoman e o colocou no tronco por um dia e uma noite. Contudo, sem nenhum motivo evidente para acusá-lo, soltou-o novamente. Voltando secretamente a Hadley, Yeoman permaneceu com sua pobre esposa, que o manteve oculto em um aposento reservado de sua casa durante mais de um ano. Durante esse período, o bom e velho pai limitou-se ao seu aposento, passando o dia todo trancado, dedicando seu tempo à devota oração, à leitura das Escrituras e à cardagem de lã que sua esposa fiava. A mulher também pedia pão para si e para seus filhos, meios precários pelos quais se sustentavam. Assim, os santos de Deus suportaram a fome e a miséria, enquanto os profetas de Baal viviam em festa, sendo paparicados à mesa de Jezabel. Feitas denúncias a Newall de que Yeoman fora escondido por sua esposa, Newall veio e, acompanhado de oficiais, invadiu o aposento onde aquele por quem buscava encontrava-se na cama com a esposa. Newall censurou a pobre mulher, chamando-a de prostituta por haver indecentemente se despido, mas Yeoman resistiu tanto a esse ato de violência quanto ao ataque ao caráter de sua esposa, acrescentando que desprezava o Papa e o papado. Foi preso e colocado no trono até o raiar do dia. Na cela estava também com ele um ancião, chamado John Daly, que estava ali havia 3 ou 4 dias por exortar as pessoas enquanto Newall e seu vigário celebravam o serviço. Suas palavras foram: ó miseráveis guias cegos, sereis para sempre líderes cegos de cegos? Jamais vos corrigireis? Nunca vereis a verdade da palavra de Deus? Não entrarão as ameaças e promessas de Deus em vossos corações? Será que o sangue dos mártires em nada sensibilizará vossos pétreos estômagos? Ó geração obstinada de coração duro, perversa e torta, a quem nada pode fazer bem. Tais palavras disse com fervor de espírito contra a religião supersticiosa de Roma. Portanto, Newall fez com que fosse imediatamente preso e colocado no trono dentro de uma cela, onde foi mantido até Sir Henry Doyle, um juiz, chegar a Hadley. Quando Yeoman foi apreendido, o pároco chamou Sir Henry Doyle para enviá-los à prisão. Sir Henry Doyle, com sinceridade, pediu ao pároco que considerasse a idade dos homens e sua condição humilde. Não eram pessoas eminentes nem pregadores, portanto propôs que fossem punidos um dia ou 2 e depois dispensados, à exceção de John Daly, que não era sacerdote, e por haver já passado tempo considerável na cela, Henry Doyle julgava ser aquela uma punição suficiente até o momento. Quando o pároco ouviu a sugestão, foi tomado de raiva e, com grande ira, os chamou de hereges, pestilentos, incapazes de viver na comunidade dos cristãos. Sir Henry, temendo parecer misericordioso demais, ordenou que Yeoman e Daly fossem atados, amarrados como ladrões, com as pernas sob os ventres dos cavalos e levados para a prisão de Bury, onde foram acorrentados. E por continuamente repreenderem o papado, foram levados para a masmorra mais profunda, onde John Daly, enfermo por causa do cárcere e dos maus tratos, logo morreu. Seu corpo foi lançado fora e enterrado nos campos. Era um homem de 66 anos de idade, um tecelão bem instruído nas Sagradas Escrituras, firme em sua confissão das verdadeiras doutrinas de Cristo, conforme estabelecidas no tempo do rei Eduardo, pelas quais sofreu alegremente as dores da prisão e das correntes, e dessa masmorra mundana partiu em Cristo para a glória eterna e o bendito paraíso da felicidade eterna. Após a morte de Daly, Yeoman foi removido para a prisão de Norwich, onde, depois de tantos males e sofrimentos, foi examinado a respeito de sua fé e religião e obrigado a se submeter ao Santo Padre, o Papa, ao qual disse:
Desprezo a ele e a todas as suas odiáveis abominações. De modo algum me vincularei a ele. Os principais artigos contra Guioma era seu casamento e a rejeição ao sacrifício da missa. Continuando ele firme na verdade, foi condenado, degradado e não apenas queimado, mas também cruelmente atormentado pelo fogo. Assim terminou essa vida pobre e miserável, e entrou no bendito seio de Abraão, desfrutando com Lázaro o descanso que Deus preparou para seus eleitos. Thomas Bembridge. Bembridge era um cavalheiro solteiro, na diocese de Winchester. Esse homem poderia ter vivido uma vida tranquila nas ricas posses deste mundo, contudo preferiu entrar pela porta estreita da perseguição e alcançar as posses celestiais da vida no reino do Senhor e gozar do prazer temporário com a inquietação da consciência. Mantendo-se firmemente contra os papistas pela defesa da verdadeira doutrina do Evangelho de Cristo, foi preso como um inimigo da religião romanista e levado a um exame perante o bispo de Winchester, onde passou por vários conflitos diante do bispo e seu colega. Por isso foi condenado e, algum tempo depois, levado ao local do martírio por Sir Richard Pecksall, o xerife. Ao chegar à estaca, começou a desatar os laços de suas roupas e a se preparar. Então entregou suas vestes ao guardião a modo de pagamento. Seu colete era ornamentado com rendas de ouro, o qual deu a Sir Richard Pecksall, o alto xerife. Tirou o chapéu de veludo da cabeça e lançou fora. Então, elevando sua mente ao Senhor, aplicou-se em oração. Quando preso à estaca, o Dr. Seton suplicou que se retratasse para que assim recebesse o perdão. No entanto, percebendo que efeito algum surtiam seus pedidos, disse ao povo que, a menos que ele se retratasse, não orasse por ele, como também não oraria por um cachorro. Senhor Bembridge permanecia inerte na estaca com as mãos juntas, da mesma forma que fazem os sacerdotes durante o memento. O Dr. Seton veio a ele novamente e o exortou a se retratar, a quem respondeu: "Para longe de mim, Babilônia, para longe." E alguém que ali estava presente disse: "Senhor, corta-lhe a língua." Outro, um homem secular, desferiu contra ele palavras piores do que havia dito o Dr. Seton. Vendo eles que Bembridge não cedia, ordenaram aos algozes que acendessem a fogueira antes mesmo que ela estivesse repleta de madeira. O fogo primeiro queimou-lhe um pedaço da barba, diante do que não se encolheu. Então passou ao outro lado e queimou-lhe as pernas, junto às meias inferiores, que eram feitas de couro, e tornaram o fogo ainda mais intenso, de modo que o calor se fez intolerável e o levou a exclamar: "Eu me retrato." E de repente empurrou o fogo para longe de si. 2 ou 3 de seus amigos, desejando salvá-lo, pisaram no fogo para ajudar a extingui-lo, gentileza pela qual foram enviados à prisão. O xerife também, por sua própria autoridade, o tirou da estaca e o conduziu à prisão, da qual foi enviado a Fleet, e lá permaneceu durante certo tempo. Antes, porém, de ser retirado da estaca, o Dr. Seton escreveu artigos para que Bembridge assinasse. O Sr. Bembridge fez tantas objeções a estes que o Dr. Seton ordenou que novamente ateassem fogo à pira. Então, com muita dor e tristeza no coração, assinou-os, apoiando-os nas costas de um homem. Feito isso, suas vestes lhe foram devolvidas e ele foi levado para a prisão. Enquanto lá estava, escreveu uma carta ao Dr. Seton, retratando-se daquelas palavras que havia dito na estaca e dos artigos que havia assinado, pois lamentava profundamente tê-lo feito. Na mesma noite, foi outra vez levado à fogueira, onde os vis atormentadores o queimaram. Que o Senhor faça se arrependerem seus inimigos.